Gente, vamos lá e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Hoje, terça-feira, Jó capítulo 1, versículo 2. Jó 1, 2. Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, mais uma terça-feira, onde o Senhor está nos dando oportunidade de nos aproximarmos de Ti. Pois é com muito amor, é com muita alegria, Senhor, que me apresento perante o Senhor. E eu tenho convicção que o Senhor irá direcionar, me guiar no raciocínio para se trazer aquilo que todos que estão a ouvir precisam ouvir. Faça-se presente, Espírito Santo, em meio de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Gente, a semana passada, o Senhor tem nos orientados e temos dado uma introdução sobre o livro de Jó. Que introdução foi essa, meus amados? Pois o Senhor nos instruiu acerca de quê? Da genealogia de Jó e também o Senhor tem nos advertido sobre as invenções da teologia acerca de certas conclusões do que se trata o livro de Jó. Quem é Jó? Quem não ouviu a palavra da semana passada, ouça porque é tremendo. Mas eu deixo claro nessa noite que Jó não é neto de Esaú, nem filho de Zerá. Jó é Jó. Assim como Deus nos ensinou a semana passada. Quem é Jó? Jó é apenas Jó. Um servo do Senhor. Uma tipificação de Jesus Cristo. E vocês verão que no decorrer dos estudos desse livro, cujo vai despertar, vai fazer com que seus olhos se abrem, vocês vão conseguir ver Jó como realmente a tipificação de Cristo. Aquele cujo levou sobre si todas as nossas maldições. As maldições cujo foram colocadas sobre Jó. Com um propósito tremendo, né? Já alguns começaram a entender. Uau, não tinha visto isso assim. Pois bem, se prepare, é uma benção. Então, Jó, capítulo 1, versículo 1 em adiante, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e se desviava do mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Um de cada vez se dava banquete na casa, né? E convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, Jó oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado ou blasfemado contra Deus. Essa era a prática constante de Jó. Bom, vamos lá, meus amados. Além
de Jó ser temente a Deus, nós descobrimos aqui que Jó era respeitado na sua própria casa como autoridade. Isso mesmo, Jó era um homem respeitado como autoridade espiritual dentro da sua casa. Cada vez, meus amados, que seus filhos se davam em banquetes, pois a Bíblia diz que Jó, ele assumiu seu assento de intercessor, mas também ele o chamava para que eles se purificassem. Por acaso isso não seria o papel de um pai para com seus filhos? Interceder e assim dizer: filhos, vem se purificar. Filhos, se assentem no sofá junto com sua mãe para ouvir a palavra do pastor Cris Duran, a fim de que essa palavra lhe dê oportunidade de se lavar de toda semana. Pois um Jó, que é Jó, se preocupa e incentiva e influencia os seus filhos de tal maneira que isso possa acontecer. A intercessão, ela tem poder para que o Senhor possa mudar muitas coisas. A intercessão tem poder para atrasar também, tenho ensinado isso para você, que a intercessão ela tem poder de atrasar o juízo de Deus quando alguns brincam com as coisas espirituais sem ter temor a Deus. Isso era o caso, inclusive, dos filhos de Jó, que brincava com as coisas de Deus, mas esses continuavam com seus banquetes, e de banquete em banquete bebiam e se alegravam, enquanto o papai pagava o preço, enquanto uma autoridade espiritual pagava o preço. E assim incentivava seus filhos em dizer: assenta-te e ouve a palavra, purifiquem-se, lavem-se. E esses aceitavam. Tá bom, papai pede, eu vou sentar. Notamos, meus amados, que Jó sacrificava um animal a Deus de madrugada em favor dos seus filhos que podiam ter pecado contra o Senhor, como diz a palavra do Senhor, durante os seus banquetes que eles mesmos preparavam. Mas o que chama a minha atenção é que Jó, ele chamava seus filhos para se purificar. Por que alguns que estão vivendo nessa noite não são respeitados pelos seus próprios filhos? Porque alguns não têm respeito perante os seus próprios filhos, cujo até mesmo se dão em banquetes. Mas quando o próprio pai diz assim: vem, filho, ouça a palavra do Senhor, esses sequer dão ouvidos e respeitam seus próprios pais. Por quê? O sacrifício do animal era na época da lei, meus amados. Era uma simbologia de quê? Da remissão futura. Jesus é o sacrifício, que pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, a geração cujo crê no sacrifício, único e verdadeiro sacrifício, são remidos dos seus pecados. Aquilo que Jó fazia era apenas uma simbologia das coisas que iriam acontecer em dias vindouros. Mas hoje, se Jó vivesse na graça, qual atitude ele teria para limpar os seus filhos?
Um homem temente a Deus, que se desvia do mal, qual atitude ele teria para com seus filhos? Certamente ele diria: filhos, sentem-se. Sim, papai, você manda. Filho, sentem-se no sofá e ouça a palavra que o pastor Cristo está pregando, porque certamente será a oportunidade de te limpar. E o que impede que seus filhos se assentem para ouvir a palavra de Deus e se limpar? Ou Jó não é Jó? Ou seja, ou Jó não tem autoridade sobre sua casa porque não tem moral, porque talvez Jó é um Acabe, dominado por uma Jezabel que manda o que deve ser feito. Ou Jó é longe de ser Jó porque sequer teme a Deus. Então, sendo assim, meus amados, como os filhos de Jó irão obedecer a um pai que sequer tem moral para dizer para eles: limpe-se, sendo que o próprio pai não é limpo e não se lava? Pois há pais que mandam seus filhos se limpar, sendo que eles vivem em chiqueiros. Pois Jó pagava um preço, sim. E Jó era respeitado pelos seus filhos porque tinha moral. Pais, tenha, pois tu, moral diante dos seus filhos e diante do reino do Deus vivo. Prestem atenção, queridos pais que estão me ouvindo nessa noite. Se você mantém as rédeas da sua casa pelo bom testemunho de Cristo, pois mesmo que seus filhos optam pelas festas e farras desse mundo caído, pois os filhos irão lhe respeitar e irão se assentar para ouvir a palavra de Deus. Agora, o grande problema é que a religiosidade imperava na casa de Jó. A religiosidade imperava na casa de Jó. Por mais que Deus encontrava nobreza no coração de Jó, por mais que seus filhos simbolicamente ouviam a palavra para poder se limpar, por mais que eles se limpavam depois do banquete, depois de beber, depois de talvez falar coisas que não devem se falar, pois o problema grave é que eles faziam banquete sucessivos, um atrás do outro, mas depois do banquete se limpava e já planejava outro. Já planejava o outro depois de se limpar. Isso não se chama religiosidade? O que define um religioso? É aquele que pratica a religião, mas não pratica a palavra de Deus. É aquele que pode ouvir a palavra, mas não coloca em prática. Religioso. Religioso. Não é assim que a Igreja Católica convida os seus fiéis
para se limparem no dia seguinte do carnaval, na quarta-feira de cinzas, após se darem em prostituição, bebedices e promiscuidades? Não é assim que ainda muitos já planejam suas semanas, já planejando os banquetes que Satanás ofertou? Mas sabem que chegará o domingo, sabem que chegará o Shabat, sabem que chegará a terça-feira e o dia sagrado de terça-feira, o dia sagrado de sábado, é o dia de se limpar. Pois o religioso que ainda não conhece Deus, mas apenas de ouvir falar, apenas se lava. Sabe por quê? Porque Jó o lembrou que após o banquete deve renunciar, deve abandonar e deve se arrepender. Porque quem lembrava os filhos para se limpar depois do banquete foi Jó. Porque por si mesmo os filhos não sacrificavam animais para se redimir. Mas precisam constantemente de um Jó que diz: olha, tu fiz isso, tu fiz aquilo, vem te limpar. Tá bom, respeita Jó, e eu faço, mas não por si mesmo. Não por si mesmo. O faz por religiosidade e costume de uma família cujo ensinou um pai temente a Deus a fazer aquilo que deve fazer. Mas por si mesmo não tem temor algum. Até quando continuarás te lambuzando do pecado dos banquetes da Babilônia, ó filho de Jó? Não sabes tu que os teus dias estão contados? Tu não sabes o que aconteceu com os filhos de Jó? Em breve saberás. Hoje saberás. Não sabes que os teus dias, ó filho de Jó, estão contados? Jó, ele pode atrasar o juízo de Deus por causa das suas intercessões. Ele pode atrasar o juízo daquele que não manifestem arrependimento verdadeiro. Mas chegará um momento em que Satanás irá reivindicar a vida daqueles que ouvem a palavra e mesmo assim continuam a se assentarem em banquetes alegres do prazer. Mas o final desses banquetes, cujo continua a se repetir, é a morte. Até quando Jó poderá segurar a barra? Até quando Jó poderá segurar a barra? Até quando continuarás arrastado espiritualmente por Jó, porque por ti mesmo não tens vontade de sacrificar um animal de madrugada? Mas sim, preferes tu usar a madrugada para satisfazer a tua luxúria? Não foram apenas um sacrifício que Jó apresentava para o Senhor a favor dos seus filhos, mas foram muitos sacrifícios. Pai, perdoa meu filho. Pai,
perdoa meu discípulo. Eu prego a palavra do Senhor, eu convido sempre para ouvir a palavra, para que ele se limpe, mas volte para o chiqueiro e volte e planeja seu banquete próximo. Está conosco lá na vinha, ele ouve, ele gosta, ele respeita, mas já segunda-feira se esqueça de tudo e volta ao seu banquete. Volta a se alegrar nos prazeres e diz, de qualquer forma, meu Jó irá me chamar para me limpar a terça-feira. Então tudo irá bem, porque já sei que terça-feira é o dia para me limpar, mas haverá um dia que sequer Jó poderá te salvar. Sabes, Satanás, ele conhece o momento propício para a sua reivindicação. Há um momento propício para Satanás ir perante Deus e reivindicar sua vida. Sabes por quê? Porque ele sabe que mesmo que haja um Jó a interceder, o Deus de Jó é longânimo e paciente, até um certo ponto. Por acaso, não foi assim com os filhos de Jó? O que esses podiam pensar? Os filhos de Jó. O meu pai é crente demais. O meu pastor é profeta. O meu pastor é crente demais. O meu vinhateiro é crente demais. E ele paga um preço. Ele paga um preço. E ele que intercede por mim, e ele que ora por mim, e ele que insiste para que eu me limpe pela palavra de terça e sábado. Esse daí é o meu Jó. Esse daí é o meu Jó, a minha autoridade espiritual. E não se envergonha, tá? Não se envergonha do seu pai espiritual. Não se envergonha. Pois nessa noite, aviso alguns, cujo inclusive já foram avisados por um profeta desse ministério, pois o segundo aviso é por intermédio de um outro profeta que fala para esses: haverá um dia em que Jó não poderá fazer mais nada para seus filhos que não quiserem entender o propósito de se lavarem dos seus banquetes. De banquete em banquete, eles se davam. Após cada banquete, a vida continua, ninguém se feriu, ninguém morreu, não teve enfermidade, continua próspero, alegre e feliz, afinal, Jó está. Mas, quando o tempo da longanimidade de Deus acaba, seja o que acontece para os que tiveram oportunidade de se lavarem por si próprio e abandonar a vida que não agrada a Deus, pois eu vos digo, a reivindicação de Satanás pode lhe custar muito caro. Olha o que acontece no versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio a eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou
é meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e se desvia do mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo, de novo, né? Comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó. Aí começou. Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espadas os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então, ele ainda estava a falar, e chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar para você. Não acabou, não. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas, no total 10 filhos que Jó tinha, estava num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte do deserto veio e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Meus amados, presta atenção. Algo que Jó pôde fazer para poupar os seus filhos da morte quando esses não reconheceram o dia da sua redenção? Não. Não há nada que Jó pôde fazer, a não ser atrasar o máximo, até que Deus diz para Satanás, quando este reivindicou a vida: pode tocar. Pode tocar os filhos de Jó. Pois assim acontecerá com os filhos de Jó. Haverá um dia em que o teto, cujo está sólido e seguro, haverá um dia em que a cobertura espiritual, por mais sólida que seja, se retirará.
o teto se retirará. E o teto que poderia ser a sua segurança se tornará o motivo de desabo e da sua morte. Se continua a se dar de banquete em banquete. Por que alguns ainda dizem em seu coração: esse teto jamais desabará? Porque jovens e porque determinas para ti mesmo mais tempo de banquetes, alegando para ti mesmo que Deus terá misericórdia de ti? Pois esses estão brincando com o fogo. O vento dessa vez não esteve a favor de Jó. Dessa vez, o vento não foi a favor dos filhos de Jó. O vento do deserto, diz a palavra, soprou de tal maneira que fez desabar a casa onde estavam todos os filhos de Jó. Quem temerá o Senhor? Quem temerá o Senhor? Pois escutem bem, meus amados, os filhos que talvez estão acompanhando os pais, os discípulos que talvez estão sendo acompanhados por Jó. Pois assim como a Arca da Aliança, cujo pode trazer prosperidade para um Obed-Edom, como também úlceras para um povo idólatra, assim o vento do Espírito pode soprar um vento impetuoso para encher discípulos famintos pela palavra, como também pode derrubar casas com terremotos, maremotos e tempestades. Você quer que o vento esteja ao seu favor ou contra vocês? Porque ele pode ser impetuoso, mas entrar em Pentecostes e encher todos aqueles que amam o Senhor e o esperam. E não fará mal. Ao contrário, esse vento impetuoso trará uma alegria, um vinho novo, que dará uma alegria sem explicação. No caso contrário, se permanecem a serem filhos de Jó, a se darem de banquete em banquete, esse vento impetuoso lhe tirará a sua cobertura, cujo sequer essa cobertura poderá o poupar. No dia em que o Senhor dirá: basta. Chegará o dia também em que o juízo do Senhor virá sobre a face da terra, porque a Babilônia continuará com os seus banquetes, mas o anjo do Senhor gritará: caiu, caiu a grande Babilônia. Naqueles dias, meus amados, desabarão todos os tetos dos templos pagãos, catedrais e monumentos religiosos da terra, e ai daqueles cujo terão a marca da besta. E os cristãos que ouviram a palavra de Deus e não a respeitaram porque não quiseram temer o Senhor e o seu nome? Pois assim serão e será como os filhos de Jó. Quando menos esperam, o vento não estará mais a seu favor e sequer
as orações de Jó terá seus efeitos para frear a ira que será derramada sobre aqueles cujos não valorizaram o tempo da graça. Veja o que Satanás disse para Deus. Presta atenção, no versículo 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Olha que astuto é esse Satanás. Olha que astuto. Ou seja, parafraseando, o que Satanás quis dizer para Deus? Será que os motivos de Jó procurar a Deus é por medo, de Jó perder as bênçãos que ele foi dado por parte de Deus? Medo de perder ou amor por Deus? Olha que forte. Acaso não puseste, olha o que ele diz, versículo 10. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele? Da família dele? E de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Uau! Uau! Esse versículo me impactou. Você consegue, amados, presta atenção, você consegue ver o que Satanás vê quando você teme a Deus e se desvia do mal? Você consegue ver, mesmo pela fé, o que Satanás vê quando dizimas e oferta dos teus gados e dos teus camelos? Pois Satanás diz: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família e de tudo aquilo que possui? Uma cerca. O que Satanás vê quando uma pessoa é obediente ao Senhor? Uma cerca. Há uma cerca. Repete. Há uma cerca. E essa cerca é fechada para quem é um Jó. Essa cerca é propriedade particular. Essa cerca é exclusiva de um dono chamado o Todo-Poderoso. Essa cerca é um aprisco onde o lobo é impossibilitado a entrar. O que Satanás vê quando olha para a tua casa? Responde. Mas seja sensato e seja honesto. O que você acha que Satanás vê quando olha para a sua casa, quando olha para a sua vida? Ele vê uma cerca em volta da sua casa que protege seus rebanhos, que protege sua família, suas colheitas, sua saúde? Ou ele vê um cartaz que diz assim: pode entrar, porque essa terra é de todos. Pois nessa noite, eu lhes convido urgentemente a investir na cerca divina que protege a sua família, seus gados, seus camelos, sua colheita e sua saúde. Mas ali você pode alegar: pastor, querido pastor Cris, para Jó, a cerca foi quebrada.
Ela existia, mas ela foi quebrada. Sim, é verdade. Por quê? Porque havia um propósito na vida de Jó ser tocado, mesmo sendo justo. Mesmo sendo justo. Por que ser fiel a Deus? E por que colocar a cerca para que o diabo não entre, sendo que Deus possa permitir que o diabo entre se ele quiser? Ah, uma pergunta inteligente, não é, gente? Pois escuta, aquele que não quer entender, certamente murmurará e revelará pela sua murmuração que o seu relacionamento com Deus é baseado naquilo que Deus pode lhe dar e não naquilo que Deus é. Só que ali havia um problema em Jó. Jó não era perfeito. Havia um problema em Jó. Jó não conhecia a Deus pelo que ele era. Mas Jó só conhecia a Deus por ouvir falar. Então, mais uma vez, Satanás é um fantoche de Deus. Deus manda em Satanás. Amo isso. Um fantoche de Deus e suscitará, pela permissão do Eterno, situações para que Jó entenda aquilo que pela religiosidade de Jó, Jó não conseguiu entender. Pode um homem temente a Deus perder tudo o que tem? Sim. Sim. Se a perda leva esse homem ou essa mulher a se aproximar do Senhor de tal maneira que as escamas da religiosidade caem, então a riqueza de Jó não estará na família ou muito menos dos seus negócios, mas estará na sua intimidade com Deus. Então, o que devo fazer, Pastor Cris, para que haja cerca na minha casa e para que o diabo não entre mais? Você quer saber? Obedece aos mandamentos de Deus. Tenha prazer em se limpar. E faça-o não porque Jó te diz para te assentar de maneira religiosa, mas porque tu quer te limpar, porque tu quer conhecer o Deus de Jó. Tenha prazer na palavra e não negocia sua fidelidade com Deus por banquetes oferecidos por filhos desobedientes. Hoje, a cerca continua visível na vida daqueles que temem a Deus. E a cerca impossibilita a entrada da maldição, a menos que Deus tenha um propósito de aproximar-se de Jó, ou a menos que Jó negocie os seus princípios. Então, eu termino. Se um Jó é Jó, e Deus tem um propósito na enfermidade de um justo, então, alegrem-se mesmo assim.
batalha mesmo assim. E não derrube a cerca. Por que, pastor Cris? Não vou derrubar a cerca. Não negocie os seus princípios, mesmo passando o que deves passar. Porque não foi Jó que derrubou a cerca. Porque Jó derrubaria a cerca se amaldiçoaria Deus pelas coisas que ele estaria a acontecer. Quem derrubou a cerca foi o próprio Deus, dando permissão a Satanás para provar o seu amado e querido servo. Foi um propósito de Deus, porque Deus quis. A morte não teria um propósito na vida de Dorcas? No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, Dorcas, a costureira, que servia tanto o ministério dos apóstolos, uma mulher temente a Deus, a morte não teria seu propósito na vida da costureira Dorcas para que o apóstolo Pedro a ressuscite? A morte não teria seu propósito na vida de Lázaro para que muitos venham a crer e acreditar no poder da ressurreição? O naufrágio de Paulo e os bens materiais perdidos de Paulo não teriam seus propósitos para que Paulo pudesse dar oportunidade aos marujos se aquecerem quando estavam com frio na ilha, e dar oportunidade aos marujos se converterem? Um conselho vos dou. Se ainda não entendes o propósito de Deus, antes de murmurar, seja um Jó. Seja um Jó para que a aprovação lhe faça entender o que ainda não entendes. Porque quando Jó passou por tudo isso, ele não estava entendendo. Mas bem depois, no final do livro, ele vai entender. Eu não entendia, mas agora entendo. Mas se Jó murmura, se Jó chuta o balde, se Jó se desvia, se Jó se torna igual àquele cujo foram julgados severamente, além de Jó não entender, Jó perderia tudo. E o mais valioso, a chance de conhecer um Deus que quis se revelar para um Jó. Oremos. Meu Pai amado, obrigado por sua palavra. Avisados foram os filhos de Jó. Avisados nessa noite foram aqueles cujos planejam e planificam seus amanhã pelos banquetes dos prazeres deste mundo. Avisados foram, não uma vez, não duas vezes, não três vezes,
porque afinal Jó não sacrificou apenas uma vez os animais, mas inúmeras vezes, a fim de dar chance e oportunidade, por amor, por consideração aos seus filhos, aos seus discípulos, àquele cujo ele queria que seus filhos entendessem o porquê Jó não participava dos banquetes deles. Obrigado. Quem deve se ver, Senhor, nessa palavra, que se veja. E quem deve entender aquilo que se deve entender, nessa palavra, que se entende. Muito obrigado. Amém e amém.